Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Laboratório da Alma, mais um vídeo. Gostaria de refletir com vocês hoje os passos para a busca do equilíbrio emocional, os passos para nos encontrar com nós mesmos. E como primeiro passo de qualquer processo de busca de equilíbrio ou de mudança da vida, o primeiro passo sempre será a tomada de consciência. Tomar consciência de nossos erros, tomar consciência de nossas falhas, tomar consciência da nossa realidade, da realidade em nossas voltas, tomar consciência do nosso papel no mundo, tomar consciência de nós mesmos. Na experiência religiosa, todo o processo de mudança acontece quando nós tomamos consciência do pecado. Isto é, tomamos consciência de nossas falhas, de nossos erros, de nossos pecados, de nossas limitações. E arrependidos, iniciamos um processo de mudança de vida. Na nossa existência, na nossa caminhada existencial, nós também damos um primeiro passo, que é a tomada da consciência de nossa situação real. Sim, a tomada da consciência da situação real. E para se tomar a consciência da nossa situação real, nós vamos ter que enfrentar então aquilo que nós já falamos, que é a autoimagem. A imagem que nós temos de nós mesmos. Aquela imagem que ora nós supervalorizamos, aquela imagem que ora nós subestimamos, desvalorizamos. Nós temos uma imagem de nós mesmos. E quando nós desvalorizamos, nós nos enchemos de piedade sobre nós mesmos, nos colocando no papel de vítimas. E quando nós nos supervalorizamos, nós então tendemos a colocar a culpa no outro, tendemos a colocar a culpa de nossos erros nos outros, porque nós não enxergamos os nossos próprios erros, sempre são os outros que estão errados. Por isso então, a libertação da autoimagem exige esse primeiro passo, que é a tomada de consciência de quem nós somos, de como agimos, de como vivemos. Só que também já refletimos em outro momento que, conforme nós vamos nos aproximando de nossa realidade, a imagem que temos de nós mesmos, ela fará de tudo para proteger. De tal maneira que, conforme nós vamos chegando perto da ferida da nossa alma, a nossa alma reage de tal maneira que não quer deixar tocar na ferida. Porque tocar na ferida dói. Só que para curarmos a infecção, nós precisamos limpar a ferida. E esse processo de mexer na ferida, de lavar a ferida, de retirar o processo infeccioso, é um processo muito doloroso. Por isso, então, muitas vezes nós preferimos caminhar com a nossa alma infeccionada, porque mexer na ferida da alma dói demais. E aí, então, quando eu estou chegando perto da minha verdade, da verdade sobre mim, eu me coloco no papel de vítima, ou eu coloco a culpa no outro, e assim eu não assumo a realidade sobre mim. Então, aqueles exemplos práticos no dia a dia, né? Eu estou com ódio de alguém. Estou com ódio. E esse ódio, ele está me afetando. Eu tenho ódio, alguém me fez mal, alguém fez alguma coisa, e ali eu estou com ódio dele, estou com ódio dela. E esse ódio é meu. Mas aí, conforme eu vou tomando consciência de que eu tenho ódio, a autoimagem, para preservar-me da dor,
vai falar que, olha, você está com esse ódio, mas a culpa não é tua, não. A culpa é do outro porque o outro te fez mal, porque o outro não te entendeu, porque o outro não conseguiu perceber o seu ponto de vista. Então, você está assim, mas esse pecado não é teu, é dele, a culpa é dela, porque ele e ela que fez assim. E aí então eu abraço essa ideia e assumo que a culpa está no outro. E com isso eu não mexo na ferida de que este ódio pertence a este coração. E aí então nós vamos vivenciando dia após dia, dia após dia, dia após dia, fugindo dos nossos erros. Nossa, eu pensei tal coisa, eu senti tal desejo, esse desejo é feio, esse desejo é horroroso. Ah, mas a culpa não é minha, não. A culpa é dele, a culpa é dela. Olha, eu estou desejando aquela mulher, mas a culpa é da minha esposa, que não me dá carinho. A culpa é da minha esposa, que não cuida de mim. A culpa é da minha esposa, que está me cobrando muito para que eu seja certinho, seja isso, seja aquilo. E isso está fazendo com que eu perca o amor por ela e aí eu começo a me interessar por uma outra pessoa. A culpa é dela, não é minha. E aí se eu vou lá e taco o chifrão nela, eu chifrei ela, eu chifrei minha esposa, mas a culpa é dela, porque ela não me amou, ela não fez carinho comigo, ela não cuidou de mim. E aí você sabe, se a gente não encontra aqui em casa, a gente busca fora, é natural, todo mundo faz isso, todo mundo é assim. E aí eu vou colocando a culpa nos outros, a culpa nos outros, a culpa nos outros, e não assumo, olha, fui eu quem desejei, fui eu que busquei, o erro é meu, e a pessoa não assume. Porque dói assumir. Dói assumir sua falha, dói assumir seu erro, dói assumir esse problema da minha vida. Então, o primeiro passo para a mudança é superar isso. E esse é o passo mais difícil. Reconhecer o próprio erro. Mas assumir o próprio erro conscientemente. Assumir mesmo, olha, isso é meu. É responsabilidade minha. Na experiência religiosa, o pecado é pessoal. Eu é que cometi o erro. Por isso nós, quando confessamos os pecados, nós falamos assim, por minha culpa, minha tão grande culpa. É isso. Assumir o erro, assumir a falha, assumir o pecado. Assumir o sentimento, assumir a emoção. É minha. Eu sou responsável por isso, não é o outro, sou eu que sou responsável. Ainda que o outro me espezinhe de tal maneira que eu perca toda a minha paciência, eu sou responsável pela minha ação e pela minha reação. Sou eu, não é o outro. E assumir isso dói. Tomar essa consciência dói, porque é mexer na ferida, é limpar a ferida, é pegar a buchinha com água e sabão e esfregar na ferida. Isso dói demais, é abrir a ferida e passar lá dentro para tirar tudo aquilo que possa causar a infecção. Isso dói. Dói na alma da gente fazer isso. Por isso, então, não se engane, o primeiro passo sempre é o mais difícil. E aí, o que você deve pensar? Como é que eu e você, então, estamos fazendo esse primeiro passo na tomada de consciência? Perceba, quando que o nosso ego, a nossa autoimagem, tenta se proteger, para evitar que eu e você sintamos essa dor. Só que não cuidar dessa ferida vai fazer com que nós tenhamos uma dor muito pior depois, que é a dor da existência, a falta de sentido na vida. E uma vida sem sentido, a gente vai chegar a uma triste conclusão, é uma vida que não vale a pena. Mas toda vida tem sentido, mas nem sempre toda vida descobre o sentido que ela tem. Por isso, para se descobrir o sentido, nós temos que assumir a realidade que nós somos. Eu sou assim. E é quando nós assumimos que somos assim, é que nós iniciamos o processo de mudança para sermos melhores.
para sermos diferentes, para nos aperfeiçoarmos. E aí, então, esse primeiro passo, a tomada da consciência, é fundamental. Pense em você, então, meu irmão. Pense naquilo que você percebe em si mesmo quando você não assume o sentimento que tem. Sabe? Eu tô com ódio, mas falo que eu tô com raiva, que eu tô com rancor, que eu tô com isso. E não assumo. Eu estou com ódio. Eu estou com ódio. É isso. Se eu tivesse uma arma na mão, nossa, eu atiraria nele. É difícil a gente assumir isso. Assumir essa limitação, assumir esse pecado. A gente gosta de posar de já equilibrado, de já tudo certinho, de já tudo bonitinho, de já tudo perfeitinho. Não, eu nunca faria uma coisa dessa. Ai, não, nunca aconteceria isso comigo. Ai, não, isso nunca comigo. E não assume o sentimento que tem. Então, esse primeiro passo, tomar a consciência da própria vida, da própria realidade, dos próprios sentimentos. Assumir a condução da vida e falar assim, olha, eu pensei isso, eu senti isso, eu sou assim, eu sou dessa forma. E eu quero ser melhor. Quando a gente toma consciência, então abre-se as portas para darmos outros passos para sermos melhores. Vamos pedir então nesse sentido. E você que é religioso, peça a Deus isso. Olha, ajude-me a tomar consciência dos meus erros, dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus traumas, dos meus problemas. Porque quando eu assumo a verdade que sou, a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desejo a você um grande abraço. Em breve estaremos com outro vídeo aí, tá, meu irmão, tá, minha irmã? Paz e bem para você. Amém.